Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Anderson. Bom, hoje, ainda continuando, desculpa da coluna, todo torto. Continuando sobre a série dos carregadores dos controladores da Flotesc, eu quero mostrar pra vocês. Eu tenho boas e más notícias. Eu já fiz um protótipo aqui, mas também pra variar, fazendo a correria, eu acabei fazendo invertido. Inverti a entrada com a saída. Mas já refiz, falta refazer a placa, né? Já fiz alguns testes aqui, os resultados foram bem legais, mas eu cheguei a uma conclusão de que a melhor coisa é usar. Ou, na verdade, não é que é a melhor coisa, né? Bom, a melhor coisa realmente é usar uma fonte chaveada, tá? Porque as fontes chaveadas elas têm uma saída estável, uma potência estável, né? A tensão estável. Quando vocês usam transformadores, se não tiver uma boa retificação e uma boa filtragem, a tensão cai muito. Por exemplo, quando eu montei aquele que eu comprei usado, né, que eu consertei, depois que um colega nosso, acho que se não me engano foi Eduardo, falou que os controladores da Flatesc são 16, né, que os transformadores são 16 volts, e aí é mesmo. Peguei no meu sobrinho, né, já que eu falei em vídeos anteriores, que o transformador ele é 16 volts, acho que por 1,5, se não me falha a memória. Esse aqui eu peguei, ele é um de 12 por 2,5, né, 2,5 amperes, né? E até antes que vocês falem, né, antes que alguém fale alguma coisa, que eu lembro uma vez no grupo do Facebook, alguém vem tirar saco, quando eu falei, né, da tensão dos transformadores, que eu estava usando uma fonte chaveada, né, de 15, né, alguém chegou pra mim, você vai brincar de Autorama? Porque, como eu falei, né, eu estou no hobby, é, desde os meus 5 anos de idade, né, que meu pai me deu a minha Santa Fé da Atma, né. E quem já viu, quem conhece, a Santa Fé, ela corre muito, ela é dela, né. E inclusive eu tive que reformar, né, também já fiz os vídeos aí falando, né, a respeito dela, porque o ímã perde magnetismo e consequentemente o motor perde torque, perde força, né. Rotação tem, mas não tem torque, né, não tem força. Então eu tive que tentei de tudo quanto é jeito tentar deixar o mais original possível. Bom, aqui o lance é o seguinte, tá? A Flatesc usou um transformador de 16 volts por 1,5 ampere. Na verdade, os motores eles precisam de potência, vocês precisam aplicar a potência no motor, tá? Então, é, a potência que é? A potência é o fruto da tensão vezes a corrente, né? Então, se você aumenta de um lado, você diminui do outro, ou se você aumenta do outro, entendeu? Um compensa o outro, né? Já visto com equipamentos, né? Muitas vezes, principalmente equipamentos de, né, furadeira, serra, essas coisas, né? Normalmente a 220 ainda tem mais potência que a de 110. Por quê? Devido à tensão ser mais alta, né? Então exige uma corrente baixa. E os fios, né, internamente, os fios os desvios são mais finos, né? Então esquenta menos ainda. Embora desempenhe a mesma potência, esquentam menos. Para quem trabalha com isso, já percebeu, o mesmo equipamento com a mesma potência 110 esquenta muito mais, né? Porque a corrente é alta, né? Chuveiro, por isso que todos os chuveiros são 220, né? Pelo menos aqui em São Paulo, né? Eu sei que tem lugares que tem chuveiro 110. Mas vamos voltar aqui. Aqui, hoje eu vou falar sobre, né, eu vou mostrar a diferença. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês o meu protótipo, meu projeto. Já fiz vários testes. Eu vou mostrar a diferença, né, de potência do meu controlador, o circuito que eu não que o da Flatesc não seja ruim, mas o circuito que eu fiz, ele entrega muito mais potência usando com as mesmas tensões de entrada, né? Aqui, como vocês podem perceber, para quem conhece um pouquinho, mas eu vou explicar, né? Como já falei nos vídeos anteriores, esse bloco aqui ele não existe, né? Ele é só é uma carga ativa, né? Uma carga eletrônica justamente para simular, né, as máquinas na linha, né? Na verdade é só esse cara aqui e esse cara aqui. Esse cara aqui que é o sensor de corrente. Aqui, ó, estou usando um resistor de 0,1 ohm, né? A Flatesc ela colocou um resistor de 0,47, pouca coisa menor que meio ohm, né?
Então, quanto mais resistência, né, então mais dificuldade de passagem de corrente elétrica. Né? Vou dar o play aqui. E também, eu queria fazer, aliás, vou fazer, né? Eu sei que estou muito na teoria, vou mostrar para vocês aqui o controlador. Mas eu vou montar um controlador por PWM, né? É um tipo de um rheostato, é um controle de corrente. Esses controladores aqui eles controlam a tensão, né? Você controla a tensão. Os controles de corrente são excelentes, mas assim, para uma máquina só. Depois eu vou mostrar por quê, porque para uma máquina só. Aqui, ó, nós já temos aqui 5 amperes, tá? Aqui é o meu, puta, esse multisim, mas tá numa. Eu tô numa. Agora são 2h03. Eu estou desde as 9 horas da noite tentando fazer um controle PWM nessa raio desse caralho aqui, desculpa o palavrão. Mas eu tive dor de barriga, tá? Hoje tá impossível hoje usar. Cadê ela? 2 amperes. Letra C, né? Olha lá, 3 amperes. Vamos chegar até 5 amperes, tá? É claro que os controladores da Fratesc não entregam isso, né? Ah, 5.400. Passou, vamos deixar 5.400. Eu quero que vocês reparem o seguinte, como eu já falei anteriormente, ó. Vejam aqui, ó, a tensão de entrada. Eu regulei, ó. A minha tensão de entrada está em exatos 6.48 volts. Vocês podem perceber que mesmo drenando 5 amperes, a tensão aqui ainda se mantém estável. A tensão não caiu. E a tensão pós-resistor, 5.94, tá? Mas Anderson, o seu LED o LED não acendeu, né? Não acendeu porque eu não regulei ele para acender com essa corrente. Eu posso vir aqui, ó. Olha lá. Qual a chave que é aqui? O B. Eu posso regular ele para essa corrente, não tem problema. O legal do meu circuito é isso, vocês podem ajustar conforme a fonte de vocês, né, que vocês for usar na linha. É claro que 5 amperes e meio numa linha, meu, são trocentas máquinas, né? Não tem muita lógica fazer tudo isso, mas é só para mostrar a diferença de potência do meu circuito. Tá vendo? Ó, o LED aqui acendeu. Então, se eu aqui eu estou simulando uma carga na linha, né? Sei lá, como se eu tivesse, nem sei quantas máquinas tem aí. Se eu pegar 5 e isso falando de uma C44, uma V8, né? Então eu tenho 5.4 dividido por 0,03, 18 máquinas. É como se tivesse 18 máquinas na linha, tá? Então aqui eu vou... Que é a letra C? Eu vou diminuir a corrente. Olha lá, o LED já apagou. Perceberam? Olha lá. Deu carga na linha, ela já apagou. Então, beleza. Agora, o circuito, né, como se fosse da Fratesc aqui, né? Com esse resistor, a Fratesc usa um resistor de 0,47. Na verdade, eu só aumentei a potência do resistor aqui, ó, só para não ele explodir, né? Tá? Para efeitos práticos aqui. Vou colocar os mesmos 5 amperes aqui, tá? É claro que não entrega tudo isso. Ó, já acendeu o LED. Ó, a mesma corrente, 5.400. 5.400. Vamos parar aqui. Foi muito. 5.400, tá?
Pelo de gato. Daqui a pouco eu vou fazer uma bola de pelo aqui. Agora, ó, isso que eu queria que vocês percebessem. A minha tensão antes do resistor, a tensão pós-resistor. Então aqui eu tenho 6.6, está em 6.48. Aqui eu tenho 5 volts 94. 6.48. Eu tenho 3.94. Agora, como eu falei, a potência, né? O problema, a questão aqui é a potência que é entregue a carga, né? Então, aqui eu tenho 6.48. 6.48. Qual que foi a corrente de consumo? No meu, aqui da Fantastic foi 5.403. 5.403. A potência 24 watts. Um pouco mais de 24,5, né? Agora eu tenho aqui o meu deu 5.94. Peraí, eu fiz coisa errada, perdão, peraí. É 3.944. 3.944, que é a potência, que é a tensão pós-resistor. 15 watts, beleza. E aqui 5.94. 5.94. Ó, 22, um pouco mais, 22 watts e meio. De 15, ó. De 15 watts para 22. Vocês perceberam a diferença de potência? Na verdade, esse meu circuito, a vantagem dele justamente é a potência, né? Então, nós temos, são duas vantagens, né? Primeiro que nós não temos queda de tensão. Então, não tendo queda de tensão, já aumenta a potência. E também como ele sempre tenta manter a tensão estável, né, na saída, né, então a tensão na saída sempre vai aguentar na entrada. É possível, vou fazer um teste ainda, colocar um monitor de tensão pós-resistor, mas aí eu acho que vamos perder o sensor de corrente, exatamente, perde o sensor de corrente. Ele vai tentar forçar com que a saída seja, né? Aqui, ó, minha tensão de referência 6.48, tá vendo? Ó? Então, para eu ter 6.48 na saída depois do resistor, antes do resistor eu preciso ter 7.2. Mas aí nós perdemos o monitor de corrente, então realmente não vai funcionar. Então é isso aí mesmo. Bom, aí eu preciso montar um outro circuito, né? Para eu mostrar uma diferença entre um e o outro. Eu vou tirar esse bloco aqui. Vou pegar esse bloco aqui. O porquê de um e outro. Tá. Bom, a vantagem, então, eu falei, a vantagem desse circuito, né, aqui, que ele sempre mantém a tensão estável, né? Só que a desvantagem é que nós dissipamos muita potência em forma de calor em cima desse cara aqui, ó. Esse cara aqui ele fica fritando. Infelizmente é isso. Por quê? Como eu falei, né? Quem já ouviu falar na lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então o transistor, a tensão que ele tem de entrada, né? Então ele vai pegar a tensão de referência na base,
Então vamos por aqui, ó, tô colocando aqui, deu 6,5, né? 12 menos 6,5 vai dar 5,5, é isso? Então, o que vai fazer? A corrente que está sendo drenado, no caso aqui os 5 amperes, então ele vai pegar essa corrente vezes a tensão que restou. Então isso vai ser a potência dissipada em forma de calor. Entenderam? Esse aqui é o problema desse circuito. Tá? Os reguladores de tensão lineares têm esse problema. Eles dissipam muita potência em forma de calor, porque o excedente ele segura e transforma em calor. Já não é a mesma coisa que acontece com esse cara aqui. Aqui no Multisim, esse cara aí tá reclamando de dor de barriga, né? Um circuito PWM, ele funciona, ó, tá vendo? Ele funciona ligando e desligando, né? Então aqui através do curso do potenciômetro, ó, vocês conseguiram perceber aqui, ó, eu diminui aqui o tempo, aqui é 0 volts e aqui é 12 volts. Ó, se vocês olharem bem aqui, tá vendo? Ó, 0,12, 0,12. Literalmente, ele fica ligando e desligando. Bom, primeiro que isso é legal pro transistor, porque quando você liga o transistor, ele vai, quando você está dando carga, né, ele vai entrar em curto. Mas ele começa a esquentar, você desliga. E todo equipamento, né, pelo menos todos os componentes, não sei se já perceberam, bom, eu da minha idade, né, eu tô com 44 anos, mas quando eu era criança, quem tinha lanterna era rei, assim, né. E as pilhas, puta, aquelas pilhas Rayovac, puta que pariu. Então quando as pilhas estavam ficando fracas, então às vezes quando você ligava a lanterna, a luz acendia forte, mas depois ela minguava. Porque as pilhas estavam fracas, né? Então assim, as pilhas tinham uma potência de pico, mas depois elas minguavam, né? E é mais ou menos isso que acontece. Então o transistor, o pico de corrente dele é alto. Depois ele dá um pico de corrente, tende a diminuir e depois estabiliza, né? Então é justamente nessa hora que estabiliza, é ali que ele começa a aquecer. Então se você começa a trabalhar só com a corrente de pico, então se liga e desliga, uma chave, então você não força o componente. Então você consegue entregar muito mais potência para sua carga, tá? Ó, vamos pegar aqui, ó. Tá vendo? Aqui seria a carga mínima, né? Ou o motor, o trem andando. Não sei se vai chegar a andar com essa, né? Com essa. Porque o transistor ele só ativa quando a tensão for alta, né? Quando a tensão for zero ele não vai polarizar. Vocês percebem que o tempo de ligado é mínimo e o tempo de desligado é máximo, tá? Aqui agora eu vou aumentar o potenciômetro. Ó, já, tá vendo? Se eu colocar aqui o 50%, que é o dead cycle, né? Deixa eu conseguir colocar em 50%. Aqui o dead cycle o que é? É a frequência, né? Então está em 50%, ou seja, metade na alta, metade. Não está exatamente 50%, eu acho que o tempo de baixa está um pouquinho menor que o tempo de alta, mas deu para vocês terem uma ideia. Mas Anderson, como isso funciona? Eu vou explicar. Na verdade, devido a esse tempo o tempo de duração da fase alta aqui, quanto mais ele for, tá vendo? Tá vendo? Quanto mais tempo ele durar, eu vou manter o componente ligado mais tempo, mas em suma, resumindo a história, aqui nós regulamos a corrente, não a tensão, é a corrente que é regulada. Então, quando aqui o dead cycle, imagina o seguinte, aqui eu tenho a tensão, né? Aqui a linha é 0 e aqui em cima é 12 volts, correto? Não é bem isso, mas é a potência, né? Mas vamos falar de tensão que fica mais fácil para as pessoas visualizarem. Então, quando o meu dead cycle está em 50%, é como se a minha linha estivesse na metade da carga aqui, ó. A linha não, a tensão, né? Então, como se a tensão tivesse metade da carga. Então, metade da carga, se eu tenho uma fonte de 12 volts, metade é 6, né? E quando eu colocar no máximo aqui, então aqui eu vou ter
Ah, isso tá aí não. Ah, muito sim, viu? Explodiu o potenciômetro aqui. Eu coloquei qual a potência dele? 8. Vamos dobrar, vamos colocar 16 watts. Vamos ver se vai explodir agora. Tá vendo? Então aqui, tá vendo? Ele dura, mas ele só desliga rapidinho. Mas já, ó, já explodiu de novo. Caramba, mano. Então aqui é como se estivesse entregando os 12 volts para o motor, mas não é bem isso que acontece, mas enfim. Então 50% é metade, se eu diminuir, né, a minha linha vai estar lá próximo dos 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Ou seja, você consegue aproveitar o biocomponente sem esquentar tanto como nos reguladores lineares. Agora, eu vou explicar como que isso funciona. Como eu não consegui montar fazer o PWM funcionar ali, eu vou tentar mostrar por aqui. Aqui é também o controle de corrente, né? Então aqui, ó, eu estou, aqui é um circuito que ele regula a corrente, não regula a tensão. Então vocês podem perceber aqui, ó, aqui do lado direito, são gêmeos, tá? Então conforme o que eu modifique em um, modifico no outro. Aqui você não tem corrente porque as chaves não estão ligadas, né? Então tá vendo aqui, ó, eu regulei para 101 mA. Então vamos supor que as máquinas, por exemplo, vamos falar de uma C44 aí. Elas funcionam aí consomem uns 300 mA, tá? Então, beleza. Então vamos chegar aqui. Qual que é a letra? Letra C. Vamos botar aqui. Então vamos supor que uma C44 aí andando a média velocidade consuma uns 200 mA mais ou menos. Ô Bolt, dá licença, meu filho. Olha esse meu gato que eu te falo. Né, filho? Então vamos supor aqui, ó, se eu fornecer 200 mA para uma C44 ou uma V8, elas já andam e até que com uma velocidade legal, tá? Estou chutando aí. Então esse aqui aqui é o meu circuito da direita só para falar que eu tô dando essa corrente para minha linha. Então aqui efetivamente eu liguei a carga. Vejam. Então se o meu circuito está fornecendo 213 mA para o equipamento, então o equipamento vai consumir 213 mA, beleza. Mas aí que acontece? Se eu colocar uma segunda linha uma segunda máquina na linha com essa mesma corrente, olha o que vai acontecer. Perceberam? A corrente que estava aqui para a máquina número 1, ela acabou se dividindo com a máquina número 2. Então, ou seja, ela está andando. A partir do momento que você põe a segunda máquina, ela para ou vai diminuir a velocidade. Esse é o problema de um regulador de corrente, tá? E claro, se você chegar aqui e aumentar a corrente, não tem problema nenhum. Vou aumentar igualmente para as duas. Mas isso partindo do pressuposto que as duas máquinas sejam exatamente iguais, né? Porque pode acontecer de as máquinas serem diferentes, então pode ser que a máquina consuma mais corrente que a outra. Acontece. Porque há as resistências. Quer ver? Vamos colocar aqui 24. Não. 15 volts para essa lâmpada. Vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo? A partir do momento que eu aumentei a tensão dessa lâmpada, a resistência dessa lâmpada ela tá diferente dessa. Então aqui ó, eu tenho 164 e 256. Perceberam? É esse que é o problema do controlador de corrente para máquinas. Só que assim, funciona muito bem. A partir do momento que você regulou a velocidade, elas se mantém. Só que de repente, vamos supor que uma máquina está andando, a outra dá uma contato e desliga. Puta, a outra dispara. Entenderam? Esse que é o problema. Isso já não ocorre aqui, tá?
Então, ó, não importa se as máquinas forem diferentes. Então, eu liguei a primeira máquina, olha lá, 447 mA. Liguei a segunda máquina, então quando, ó, 6 volts. Liguei a segunda máquina, e aqui não mostrou corrente, deveria mostrar, tudo bem, é pau do, é pau do simulador. Vamos só arrumar aqui. Vamos ver. Deixa eu pôr esse carinha aqui, que esse carinha ele mostra. Olha lá. Tá vendo? 444, 444. Porque as máquinas têm a mesma resistência. Mas vamos supor que essa máquina aqui, ó. Tá vendo? Viu como é pau do simulador? Eu vou te falar. Vou jogar 15 volts pra essa máquina. Bom, a corrente diminuiu, obviamente, mas não diminuiu para outra máquina. Vocês perceberam aqui no outro exemplo? Tá vendo? Quando eu alterei a resistência dessa máquina aqui, nessa lâmpada, né? A corrente aqui consequentemente subiu. Aqui não, tá vendo? Como aumentei a resistência, né? A corrente desse cara aqui ela diminuiu, mas desse cara permaneceu a mesma coisa. Então, a vantagem desse circuito é que, independente de quantas máquinas que você colocar na linha, elas sempre vão dar iguais, tá? Essa é a vantagem. Bom, mas aí o que acontece? Mas, Anderson, então, beleza. Mas aí, o DCC, como o DCC funciona, tá? O DCC é o seguinte. Vocês têm a fonte, né, ligada no trilho, né, com os 12 volts. Aliás, normalmente o pessoal usa a fonte chaveada, né, uma fonte que tem uma tensão estabilizada, né, uma tensão estável. Dentro do DCC, nós temos a seguinte configuração. Nós temos esses carinhas aqui, ó. Isso aqui chama ponte H, tá? O que acontece? Então eu tenho o microcontrolador, ele faz esse mesmo esquema do PWM aqui, né? Então ele faz esse esquema do PWM para esse cara aqui. Então, ou seja, é por isso que vocês, independente da quantidade de máquinas que vocês colocam na linha, cada máquina vai andar sempre do mesmo jeito, tá? Porque o controle é feito individualmente para cada máquina e não na linha, tá? Como funciona? Então você tem os transistores aqui, né? Nós chamamos de ponte H porque justamente a formação deles forma uma letra H, tá vendo? Então, e o microcontrolador funciona com 5 volts, né? Então, aqui, ó, eu tenho 12. Aqui eu estou simulando um sinal vindo do microcontrolador de 5 volts com uma corrente bem baixa. Vamos ver quanto tem de corrente aqui. Na hora que você dá o sinal aqui, ó, olha lá. Aqui eu tenho 1 mA, tá vendo? Com 1 mA eu consigo chavear. Olha lá, eu tenho tudo bem, perde um pouquinho, mas aí eu tenho os 11 volts. Opa! Puta, esse multisim hoje tá demais, cara. Puta merda. Vamos abrir aqui. Vamos ver a corrente? A corrente tá aqui, ó. Olha lá, 787 mA, porque é por causa da lâmpada. A lâmpada é 10 watts, vamos colocar uma lâmpada de 100 watts, vamos ver o que ela vai fazer. Cacete de simulador, hoje tá demais, cara. Olha lá, 6 amperes, tá vendo? Aqui, ó, 6 amperes. Então vamos abrir aqui e vamos inverter. Ó, vocês perceberam, ó, que antes estava menos 6, agora está 6. Ó, eu vou abrir a chave. Bom, aqui mostra, né? Aqui, ó, menos 9. 9, entenderam?
É assim que funciona dentro do o que o DCC faz. Ele tem uns transistores ali, né, dispostos em ponte H. Alguns usam transistores, alguns usam circuitos integrados e faz esse, lógico, aqui né, faz esse chaveamento. Aqui chega um sinal PWM. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos. Deixa eu aumentar aqui a tela. Eu sei que estou muito na teoria, mas eu vou fazer uns vídeos para mostrar a prática. Ó, já havia montado esse cara aqui, ó. Opa, aí. Só que eu inverti. Na verdade, esse cara é pro lado de cá e essa entrada é do lado de cá, para caber justamente aqui na placa da Flatesc, né? Eu queria utilizar a placa da Flatesc. Tá vendo? Esse cara tá aqui o controlador, né? Esse cara, tá vendo? Ele vai assim, ó. Olha o que eu falei, tá vendo? A saída ficou pro lado de cá. Então já inverti. Eu preciso só fazer uma placa nova. Aqui, ó, né, como eu já falei pra vocês, né, usa CNC. Tá desfocando, né? Então aqui eu tenho as entradas. Também esses diodos também ficaram muito, eles esquentam muito, estão esquentando muito. Aqui eu tenho a entrada, o potenciômetro. Eu tô passando fazer um teste, né? Tá vendo? Ó, o resistor de, não sei se vai dar pra ver, vai dar pra ler, 0.1 ohm. Eu preciso arrumar uma câmera melhor. Aqui, ó, o LM558. Aqui o potenciômetro de ajuste de sensibilidade do curto, né? Aqui o BC337 que amplifica, né, a corrente pro TIP 142. Esse cara fica fervendo. O capacitor dar uma reticada na tensão. Mas não ficou muito legal porque a tensão da fonte cai. Então a fonte ela fica ali em mais ou menos em 18, 20 volts. E na hora que você exige a tensão dela, cai para 12, 10 volts, né? Eu preciso dar um jeito nisso daí. Então, enfim, vamos ver o que eu vou fazer. Eu já fiz alguns testes, mas como não ficou legal, porque a fonte não tá legal, né? A fonte, a tensão cai muito. Mas mesmo assim ainda dá diferença pro um modo tradicional né, dos controladores tradicionais aí, né? Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, deixa aí os comentários, né? E também reclamações, sugestões. Eu fiz o vídeo aqui, mas eu nem prestei atenção se o meu vídeo estava em cima dos caras aqui. Espero que não tenha ficado. Bom, é isso aí. Bom, abraço, fica com Deus. Até mais.